Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta Santa Missa do 18º domingo do tempo comum, nós vamos rezar por 5 anos de falecimento do seu Luiz Damasceno de Souza. Vamos rezar também pela obra de João Moro, Estela Dedan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marcos Moro, Antônio Dedan, Vitório Moro, Mauro Notário e por todas as almas, pela saúde também de Paulo de Oliveira, pela saúde da Dona Maria de Oliveira e por todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração. Cantando, vamos iniciar a Santa Missa. Senhor, Eclesiastes está quer ler? Dona Cida. Não tá gravando não, né? Fala depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, do pão eucarístico, peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados e que Ele possa nos absolver, para a gente participar direitinho, bonitinho, lindinho, da missa inteira. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Mostra, Senhor, a tua imensa bondade aos filhos que te imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da tua graça naqueles que se gloriam e vos ter como seu Criador
e a sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eclesiastes. É belíssimo, hein? Livro belíssimo. Eclesiastes vem de uma palavra hebraica chamada Coelê, que é uma espécie de pregador. É uma pessoa que adquiriu certa sabedoria e tem uma visão da vida. E esse Coelê, chamado pregador, né? Ele fala da vaidade. Ele já começa no capítulo 1 falando da vaidade. Na vida do ser humano tudo é vaidade, tudo é vaidade. Né? Não adianta. Para que fazer isso? Tudo é vaidade. Para que ganhar dinheiro? Tudo é vaidade. Para que viver assim? A falsa humildade também é vaidade. Ele vai desmontando você o tempo inteiro, né? É um livro que você diria assim, meio existencial, que fala da existência. Mas ele nos resgata, né, da realidade. Ele chama a gente para a realidade, pé no chão, né? Sempre. Você vai, é o Mateus que vai. Coragem, vai. Ele veio, o negócio está lá no microfone. Depois no YouTube ninguém escuta nada. Esse negócio aqui tá dele. Onde é que tá? Ah, você tem que falar um pouco mais alto aqui, porque no YouTube sai certinho. Mas aqui, eu sei que a acústica da igreja é uma porcaria, mas ainda assim tem que. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Salmo 89 é um salmo que faz parte de uma oração que Moisés fez lá no Antigo Testamento, né? Senhor, é o Senhor que reduz o homem à poeira, ao pó da terra. É o Senhor que diz, que chama, voltai, filhos de Adão. 1000 anos aos seus olhos é como o dia de ontem, que passou. É como uma vigília da noite. É o Senhor que arrebata como um sonho, como a erva da manhã, bonita, verde, florescente, viceja, mas quando chega de tarde, ela está murcha e seca. A vida. Ensinai-nos a contar, Senhor, os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Volte, Senhor. Até quando assim será assim? Tenha piedade de teus servos. Saciai-nos desde a manhã com a tua bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das tuas mãos, porque o Senhor é nosso refúgio, através
de todos os tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. Colossenses. O Arthur não veio? Nem o Arthur não veio? Ai, meu Deus. Nem o Arthur, nem o irmão dele vieram. É duro. É Colossenses. Capítulo 3. Uma maravilha. Ter consciência de que nós pertencemos a Cristo. Abandonemos as tranqueiras da vida. Hein? Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, apareceu em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que vem em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mentais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Que eu tirei. Agora vai para. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio do povo, da multidão, disse a Jesus: Mestre, diga para o meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Meu irmão, eu não sou juiz e nem sou árbitro aí dessas partilhas. Depois Jesus disse aos que estavam presentes:
Vejam bem, guardai-vos de toda avareza, toda cobiça, cuidado com ela. Porque a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola. O campo de um homem muito rico tinha produzido uma excelente colheita. Esse homem pensou assim com ele: o que eu vou fazer? Caramba, não tem onde guardar a minha colheita. Mas depois ele pensou e disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os celeiros todos, construir outros muito maiores, onde então eu guardarei todo o meu trigo, todo o meu dinheiro, todos os meus bens em depósito para longos anos. Então direi para mim mesmo: ai, que coisa boa! Oh, minha alma! Você tem muitos bens para muito tempo. Descansa, come, bebe, se diverte, regala-te. Mas Deus respondeu para ele naquele dia à noite: tolo, insensato, hoje você vai ter que entregar a tua alma para mim. O que você preparou, disse Deus, para quem servirá? Para quem será? E Jesus concluiu: assim acontece também com todos aqueles que acumulam bens para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Ei, do Evangelho da podemos sentar aí. Lucas é brabo. Jesus também. Domingo passado, só fazer uma retomada rápida. Jesus passado, nós meditamos o Evangelho de Lucas, onde Jesus ensinava a gente a rezar. Jesus é mestre da oração. Nós sabemos, é um dos retratos de Jesus é esse. Ele é mestre da oração, ou o homem que reza. Nossa Senhora, reza, meu. Aquele homem, ele rezava mesmo e não queria gente enxerida, não, no meio. Hein? Ele quer rezar sozinho, isolado, largado. Não quer essa gente que fica, não. E Jesus é radical. Jesus, esse é um dos retratos dele. E ele nos ensinou a rezar. Isso não tem precedente na história das religiões. O Pai Nosso é a oração mais importante do cristianismo. E o interessante é que Deus nos ensinou a sua oração. Isso não tem. Pode ler a Bíblia lá, o Antigo Testamento, ler Alcorão, ler tudo que você quiser aí. Não tem. Deus ensina a sua oração para nós. Os primeiros cristãos que depois originou a Igreja Católica. Então, o Pai Nosso é católico. Todo mundo diz que reza o Pai Nosso. Rezar pode, mas que o Pai Nosso é nosso, é nosso. O Pai Nosso é nosso. Então, Jesus, vocês lembram? Ele fala do Pai Nosso. Estranhamente, depois ele conta aquela parábola do cara que está dormindo, os filhos, a família dele está tudo lá dormindo, já meia-noite. Aí um sujeito bate na porta da casa dele, um amigo dele, inclusive, bate na porta da casa dele e fala: ô, desculpa incomodar, você não quer me emprestar 3 pães aí? Porque chegou um parente meu
não sei da onde agora, e eu não tenho nada em casa. Vocês sabem que tratar bem os outros é uma lei de Deus no Antigo Testamento. Querer o bem-estar do outro é essencial. O que ele está fazendo ao bater na porta do outro é cumprir a lei de Deus. Não é possível que uma pessoa chegue na minha casa, não tem nada de legal para servir para ela. A pessoa vai se sentir, se a pessoa chega de viagem com fome, como é que faz? Não tem nada. Então, ele quer agradar a Deus, ele quer seguir a lei. O que está dormindo, já no quinto sono, e nós estamos falando de milhares de anos atrás, está no quinto sono. Primeiro, ele se sente incomodado. Você vem bater na minha porta meia-noite, o senhor já está dormindo, não vou sair de casa, de jeito nenhum. Olha como Deus é danadinho, hein? O outro quer fazer a vontade de Deus, esse tem preguiça de fazer a vontade de Deus. Mas a insistência do amigo faz com que ele siga a lei de Deus. Ele vai lá e dá os pães. Então Jesus fala da oração. A oração de fato tem que ser perseverante, mas é secundária. É por isso que ele conta essa história depois do Pai Nosso. Porque a gente tem uma ilusão de acreditar que se a gente rezar 10.000 Pai Nosso por dia, a gente vai estar mais perto de Deus. Não é verdade. A oração ela tem que ser perseverante? Tem que ser perseverante. Mas o primordial é o agir. Se você agir conforme a lei de Deus, conforme o pensamento de Jesus, você vai estar mais perto de Deus como se tivesse rezado 10.000 Pai Nosso. Então, Jesus nos conta, só estou relembrando, né? Jesus nos conta esse episódio muito interessante. Porque Jesus não ilude ninguém. Jesus não mente, não ilude, não engana. Jesus é firme. Ele, às vezes, até desmancha prazer, né? Assim, até o desmancha prazer, um balde de água fria. Você pensa que está tudo legal, vem ele, né? Ele não desmancha prazer, às vezes. Né? Porque ele é Deus, ele é radical, ele quer que a gente seja verdadeiro, né? Então, temos que rezar, temos que ser perseverantes na oração, mas se alguém estiver precisando de você, largue o texto em cima da mesa e vai embora para ajudar o outro, né? Largue a Bíblia em cima da mesa. Estou lendo a Bíblia, agora eu leio a Bíblia. Agora, se bate alguém precisa de você, você larga a Bíblia na mesa e vai ajudar o outro. É isso que Jesus tenta falar. Porque rezar é bom, mas se você só ficar ali, entende? E não ter uma ação, não é inglório, né? Aí depois você vai ficar decepcionado, né? Essa gente que vive decepcionada da vida, é tudo por causa disso. Que reza, 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 mas não move uma palha. Não move uma palha, pra nada. Claro. Aí é lógico que é decepcionado com Deus, fica triste, fica deprimido, fica, meu Deus. Claro. Mas o problema não é Deus. O problema é como você faz. Então Jesus insiste nisso, né? Jesus insiste nisso, né? Essa coisa do agir, do fazer, da ação, da oração. Jesus, claro também que Jesus está falando que Lucas, agora, ao contar isso, está falando para nós também.
A pessoa vai na igreja, tem que ser bem tratada. Claro. A pessoa vai na igreja, tem que ser bem tratada, tem que ser bem recebida, tem que ser atendida. Às vezes a gente não larga de vir na missa para fazer festa de aniversário. Tá ótimo, não é pecado. Tá certo, um amigo seu vai fazer aniversário, ele acredita que você é amigo dele, então você tem que estar lá também para apoiar, para não sei o quê. Tá ótimo, tá tudo certo. Né? Mas essa atitude que a gente tem, às vezes com algumas pessoas, a gente tem que aprender a ter essa atitude com todas as pessoas. É isso que Jesus fala. Né? Alguém pede um peixe, você dá uma cobra. Pede um ovo, você dá um escorpião. Que negócio é esse? Então, Jesus nos fala disso. Não ter medo de nada. Ter essa liberdade. Ter confiança em Deus. Essa é a questão que Jesus nos falou no domingo passado. Mas hoje, ele começa a falar uma coisa que, olha, é terrível. Hoje não se trata de rezar. Hoje um homem aparece no meio da multidão lá. Um homem aparece e pede para Jesus, faz o pedido para Jesus. Esse homem não vem pedir nada. Ele não vem pedir comida, ele não precisa. Ele não vem pedir cura de nada. E nem vem pedir para alguém. Esse detalhe. Ele não vem pedir, Jesus, reza lá pelo o fulano de tal, parente meu lá, está com saúde, mora lá no Rio Grande do Norte, mora lá em Goiás, ele tá, não. Ele vai lá fazer um pedido para ele, como é sempre de praxe assim. Né? Ele vai lá, está errado. O pedido é simples. Diga para meu irmão repartir a herança comigo. Meu Deus, Jesus, ele responde correto, né? Jesus não é juiz. Jesus não é fariseu, porque os fariseus no tempo de Jesus e antes, eles serviam como uma espécie de advogado. Eram pessoas cultas. E quando alguém precisava conversar com o juiz, eles ajudavam. Eles faziam a petição, entendeu? Escrevia o pedido, aquelas coisas todas, e eles iam até o juiz e levavam a questão para o juiz. Então o juiz intimava a pessoa que fez o pedido para ir lá, mas eram os fariseus que faziam isso. Não tinha um sistema jurídico civil como no Império Romano. No Império Romano já existia. O Império Romano é que inventou tudo isso: defesa, condenação, julgamento, testemunha a favor, testemunha contra, e o juiz dá a sentença no final. Tudo isso é um processo do Império Romano que foi se aprimorando, né, cada vez mais, que nós herdamos. Né? Nós, do mundo, da parte de cá do mundo, né, nós herdamos essa cultura do nosso direito. Né? Mas no judaísmo antigo não tinha essa. Você tinha no Antigo Testamento os juízes que supostamente eram escolhidos por Deus. Depois vai ver que não é bem assim. Né? Não funciona. No tempo de Jesus, os fariseus faziam isso. Mas eles não faziam por causa da bondade, não. Eles faziam porque ganhavam dinheiro por fora. Entende? Eles ganhavam dinheiro. Às vezes, eles até roubavam os clientes. Ficava com o dinheiro do coisa. O cara que estava precisando procurava o fariseu ia lá, levava. Mas ele induzia o outro, o pobre lá que estava precisando,
a dar o dinheiro para ele, o fariseu. Era uma safadeza. Não sei se existe isso até hoje, mas é possível que tenha, né? Pessoas que ajam dessa maneira. Né? Mas os fariseus é assim. Então Jesus fala, eu não sou fariseu e nem sou juiz. Ponto final. Jesus vira para todo mundo. Então, vocês vejam que esse problema de herança é sério. Isso é desde os tempos áureos da Bíblia do ser humano. É seríssimo, né? O próprio livro do Eclesiástico toca nesse assunto, mais para frente também, e ele é muito duro, né? Para que você trabalha? Me diga, para que você trabalha? Para que você se mata? Para quê? Quem se mata esse trabalho é você, não é ele não, não é seu filho não. Ele não faz nada, ele só está no bem bom. Você vai morrer? Você vai morrer? Ele está cagando, andando pro sacrifício que vocês fizeram. Ele vai, na hora, ele vai pegar e vai vender o que vocês lutaram para fazer. Ele não vai nem pensar nisso. Então o Eclesiastes fala essas coisas. Não tem sentido. Para quê? Você não tem. Filho e neto é tudo vagabundo. Tudo vagabundo. Porque essa é a verdade. Você não quer aceitar isso, você acha que não, que imagina. Mas é. O dia que você morrer, seus filhos vão pegar tudo que você fez. Não é só o bem material que eu estou falando. Sabe aquele sacrifício que você faz? Você economiza a vida inteira, você deixa de ser feliz lá quando você podia, para poder juntar dinheiro, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. É isso que eu estou falando. Não estou falando do patrimônio. Né? Então, filho e neto normalmente são assim: pega o que o pai fez, construiu, pega o que o avô construiu, que quem trabalhou de verdade foram os avós, né? Os avós e os pais é que trabalharam de verdade. Vocês a gente é tudo vagabundo. Não fizemos nada na vida ainda. E ainda temos a petulância de desrespeitar o pai, o avô, despachando, vendendo. Porque você está de olho na grana, no dinheiro. É isso. Né? A gente convive com o lobo, essa é a verdade. Aquele filme do Dançando com Lobos, é aquilo lá. Dançar com lobo é isso. Você está lá no meio dançando, aí vem um lobo, vem 2, 3, 3, 4, 5 e vai rodeando você, dançando com o lobo. Essa é a verdade. E essa é a realidade. Né? O que o cara está querendo pedir para Jesus é exatamente isso. O senhor é importante, o senhor é bonito, o senhor é legal. Nossa, o povo gosta do senhor. Use a sua autoridade para obrigar o outro. Ele quer fazer Jesus uma coisa dessa. Claro que Jesus não entra nisso. Por isso Jesus, logo a seguir, diz: minha gente, toma cuidado com a cobiça, minha gente. Cuidado. Cuidado com a avareza. Cuidado com a cupidez, que é tudo a mesma coisa, né? Cobiça, avareza e cupidez. É tudo a mesma coisa. Porque, mesmo que uma pessoa possa viver na abundância, a vida dela não é assegurada pelos bens que tem. A gente está cheio de exemplo, né? Da sociedade. Porque a avareza está infiltrada na sociedade. A gente trata a avareza como se fosse uma coisa assim, normal. Não é normal. Veja, quantas pessoas. O Gugu trabalhou a vida inteira, desde novinho, coitado. Né? Desde novinho, ele era moleque. Não tinha nem, coitado. Foi trabalhar de office boy lá no SBT, né? Depois foi mostrando o talento que tinha, aí foi formando aqui, no final formou um patrimônio enorme. Ele morreu, ou dizem, né, que foi acidente, não acredito muito não.
Mas enfim, né? Ele morreu. O que aconteceu depois? Briga entre os irmãos. É uma briga. A mulher briga. Diz que é a mulher dele, não sei também. Briga. Os filhos brigam. É uma divisão, um quer matar o outro. Né? A Preta Gil trabalhou a vida inteira também, desde nova, tem o ex-pai lá, o Gilberto, como exemplo de trabalhador, que é mesmo. É lógico que acumula patrimônio, morre. A Gal Costa, né? Mesma coisa. E aí tem outros exemplos que a gente sabe. Eu não sei ainda como as filhas do Silvio Santos ainda vão brigar. Se estão brigando escondido. Mas agora, o que é desrespeitoso é exatamente você jogar na vala todo aquele trabalho, todo aquele esforço. Quantas vezes, certamente, o Gugu ficou sem se divertir para trabalhar? O próprio Silvio Santos, né? Que era um camelô, aprendeu a ser com a Rede Globo, ele aprendeu na Rede Globo, ser animador, né? Animar auditório, aprendeu na Rede Globo. E depois ele foi para outro canal, e depois foi assim por diante, até que ele comprou o canal dele. Então, quantas vezes aquele homem também ficou sem ciência? Às vezes sem conviver com a família, às vezes sem se divertir, às vezes sem fazer o sacrifício mesmo. Morre. Toda aquele coisa lá, sabe? Não vale nada. Para os mais jovens, né? Acaba não valendo nada. A avareza, ensina Jesus, é um pecado que é destrutivo mesmo, é destrutivo. Todo pecado é destrutivo, mas os 7 pecados capitais destrói. Destrói o ser humano, destrói a alma do ser humano, destrói a personalidade do ser humano, né? É a ganância desenfreada. Quanto mais tem, mais quer, como dizia a filósofa maravilhosa Rita Lee, né? Quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, quanto mais... É assim, né? A vida de certas pessoas gira em torno disso, né? A avareza escraviza mesmo, né? A vida do ser humano. Nunca está contente. Quem é avarento, nunca vai estar contente. Ah, eu tenho um carrinho velho, quero ter um carro novo, bonito. Ele consegue comprar um carro bonito. Quando ele está com um carro bonito, ele acha que aquele carro bonito que ele tanto lutou para construir, para comprar, é uma porcaria também. Tem outro mais bonito. E ele vai ficando assim, ele vai vivendo assim. A casa nunca está boa, a casa que eu moro não é boa, então vai comprar uma mansão. Compra a mansão não está boa. E aí vai. Ela vive escrava disso, ela vive escrava disso. Né? Ela fica escrava disso. Bom, o Salmo 14, lá, depois você pega na Bíblia de vocês, nos fala sobre isso, né? Nos fala sobre a pessoa tola, né? A pessoa insensata. O insensato é isso, ele vive para isso. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada, mas ele vive exatamente para isso. A ação dele já é uma corrupção. A ação dele já é abominável, diz o Salmo, né? Por isso Jesus conta essa parábola do rico tolo, o insensato, né? E o cara, olha, o cara é rico, não é pecado ser rico, né? O cara é rico, trabalhou, investiu na plantação, cuidou e teve uma sorte danada no final da colheita ser enorme, mais do que ele esperava. Ele merece? Claro que ele merece. É igual o Abel e o Caim, né? Que vocês sabem. O Caim tinha muito mais fé. O Caim tinha mais fé que o Abel.
O Caim tinha mais coisa que o Abel. O Caim, se você for pesar ali, o Caim é que devia ser salvo. Porque o Caim, ele mata aqueles touros, aqueles bois, aquelas coisas, para oferecer para Deus, né? Agradar a Deus. O Abel, coitado, é tão pobre que ele cuida de meia dúzia de alface no quintal. E ele pega as mudinhas de alface lá e vai lá e oferecer para Deus. Bom, se você for olhar, o Caim é muito mais merecedor, muito mais despojado, né? Mas a inveja que toma conta desse homem é terrível. Ele é destrutivo, né? A inveja destrói. Por que que eu faço tanta coisa para Deus e Deus não fala nem um ai comigo? E esse meu irmão, que é um mequetrefe, um pobretão, que pega 3 pezinhos de alface e tomate e vai lá e Deus ajuda ele, Deus fala com ele. Não é pecado ser rico. A gente tem que querer ser rico, claro, porque é injusto você nascer pobre e não poder melhorar de sua vida. Aliás, aí tem questão religião também, né? Há religiões que o pobre está condenado a viver na pobreza. Há o oposto. Há religiões que dizem que o rico vai ser sempre mais rico e o pobre vai ser mais lascado cada vez mais. Do pobre você tem que tirar. É verdade. Eu não estou brincando, não. Tem religião no mundo que diz exatamente isso. O rico tem que tirar do pobre. Ah, eu só tenho. Vai tirar tudo de você, até as cuecas suas não vai pegar. Então, a inveja, a avareza são coisas que realmente são destrutivas, né? E Jesus aproveita para falar sobre o problema do dinheiro do cara, para lembrar o perigo desses pecados e contar essa parábola, a parábola do rico tolo, insensato. Ai, que beleza, consegui. Que quanto dinheiro agora eu tenho. Nossa, ai, que maravilha. Quantas coisas, nossa. Ai, o celeiro maior. Eu vou entrar lá dentro. Vou olhar para aquele tudo assim. Ai, graças a Deus eu tenho tudo isso. Olha, vou me divertir, vou comer, beber, vou ter muito prazer da vida, entende? É o tolo. Porque, no fundo, ele acredita que aquilo tudo ali é que sustenta a vida dele. Muito sexo, olha que maravilha, né? Que o rico não tem padrão moral, né? Você sabe que rico perde a moral. Esses casos de pedofilia que você vê de políticos, né? Estados Unidos, Europa, Brasil, que são das drogas, né? Você pode ver, eles perdem o limite. Você vai ganhando dinheiro, 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 dinheiro. Chega uma hora que ele acha que ele é Deus mesmo, entendeu? Então as coisas vai ficando feias. Ele não percebe que está feio, né? Oh, não percebe. Ele vai virando aquilo, né? Uma coisa esquisita. Ele perde a noção da vida. Vocês já estudaram isso, né? Eles esquecem de um grande ensinamento da mitologia grega. Deus, Zeus, o deus da Grécia, lá, ensina. Em cima da cabeça de todo ser humano está a espada de Damocles. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar? Espada de Damocles, todo mundo conhece a história. Você sabe, você é mais grandinho, você já deve ter estudado isso já na escola. A mitologia, né? Espada de Damocles, o que é? Por que Zeus fala isso? Seus pais estão gastando dinheiro para quê? Para você estudar?
Você tem que estudar. Espada de Damocles, segundo a mitologia grega, em cima da cabeça de todos nós tem uma espada desse tamanho, assim. Espada, tipo aquelas espadas de cavaleiro, pesada, aquela espadona assim. Então, em cima da cabeça da gente assim. E a única coisa que está segurando aquela espada é um fio de cabelo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a qualquer momento aquela espada vai cair. O que compara uma espada pesada e um fio de cabelo. Qualquer momento aquilo vai cair na sua cabeça. Você entendeu, Mateus? É a espada de Damocles. Fala aí, Damocles. A espada de... Como é que chama? Não, Damocles. Espada de... Aliás, a dialética largou de balde. Não discutir. Está me enrolando, né? Está me enrolando bastante. Então, a espada de Damocles. Todos nós somos assim. Rico, pobre, qualquer um. Puf! Cai. Então, a gente não sabe quando é que essa espada vai cair, entendeu? Na mitologia, estou falando da mitologia grega. Assim também. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você está ótimo, bonito. Aqui, ó, outro dia, um menino de 15 anos, né? Não morreu? Em 15 anos. Morreu de câncer. Um absurdo. Um menino que achava que ia viver. A gente que é velho, tem problema de coração, tem um infarto no banheiro é 2 minutos. Porque nós velhos morremos no banheiro sempre, vocês já repararam, né? Quem é velho pode. A gente sempre morre no banheiro. Você liga o chuveiro, sobretudo no frio. O frio é o perigo. Né? No frio, você liga o chuveiro bem no quente. Não pode. Você vai ter um treco. Você vai ter um infarto. Pode ter um infarto se você tem problema grave. Eu não sei por que é assim, credo. Por que a gente não pode morrer numa cama, gostoso, bonito? Filho da dona Cida, né? A Cida, não podia, né, dona Cida? Seu filho, em Sorocaba, né? Ele estava. 61 anos ele tinha, não foi? Aparentemente não tinha problema de nada, trabalhava bem, ganhava bem, tudo maravilhoso. Foi dormir no hotel lá, se hospedou no hotel, porque o trabalho dele é assim. É o seguinte, cadê esse homem que não aparece? Não é? Não foi assim? Pelo menos é o que a Malu me contou. É assim a nossa vida. Isso não é uma tragédia, isso é um ensinamento. A vida da gente é assim. A gente tem que ficar muito atento. Porque como na parábola do domingo passado, Deus está sempre chamando a atenção da gente na hora que você tem que fazer alguma coisa de bom para os outros. Você não sabe. Esse menino, seu filho aí, ele é capaz de dizer da idade dele, que eu não sei, ele é mais novo que vocês. Quais foram as práticas boas que ele fez o ano passado? Não sei se ele é capaz. O Mateus, o que você fez que preste o ano passado? Sabe? Não sei. Não estou falando de religião, estou falando de outra coisa. Rezou, vai, tá bom, tá ótimo, eu também rezo também. Mas a espada de Damocles, hein? Cuidado com ela. Sempre a gente tem que estar atento. O Santo Agostinho que falava essas coisas, né? Vocês sabem. Santo Agostinho falava essas coisas. A gente procura tanto Deus, que a vida dele foi assim. Ele procura tanto Deus, e depois você descobre que Deus está com a gente. Ele está procurando lá fora, mas ele está aqui. Entende? E por isso que Deus é assim. Deus está sempre
chamando a sua atenção para você fazer alguma coisa de bom. Ah, tem que rezar, tem que ir na missa, tudo, lógico. Mas sempre está chamando a atenção da gente. Não é? Sempre. Quando você for na casa de uma pessoa idosa, entrou, primeiro lugar que você vai no banheiro. Que ele pode estar caído lá. Entende? Porque é assim. Você conhece alguém que curou tomando remédio para coração? Não tem. Uma hora morre. Toma remédio de coração a vida inteira. Não cura. Morre. Gente que faz transplante. Ah, vai viver bastante. Não é verdade? Quem faz transplante vive no máximo 5 anos depois, né? Então, a gente está sempre nessa, porque é a verdade, é a realidade. E Jesus está dizendo para esse rapaz, através dessa parábola, né? Cuidado, né? Então Jesus não está falando da realidade do cara, está falando da outra realidade que vem depois. Tenham medo do depois. Não se preocupe agora, se preocupe com o depois, né? A gente é assim, o dilúvio também era assim, foi assim, né? O dilúvio, né? O Noé, coitado, gritava, o Noé gostava de beber uns vinhozinhos demais, assim, né? Então, todo mundo achava que aquele velho era louco, era maluco, bêbado, bêbado era. Ele falava, o dilúvio vai chegar, Deus mandou avisar vocês que vai ter o dilúvio. Imagina. Continuaram indo no cinema, comprando, vendendo, casando, e fazendo isso, e fazendo aquilo. É uma vida normal, vida que segue. De repente veio o dilúvio. Para onde foi aquilo tudo? Para nada. Foi para o fundo do mar, fundo do oceano. E o mundo foi destruído desse jeito. E foi feito um outro mundo através do Noé. Ninguém pode servir a 2 senhores, fala Jesus. Quem são esses senhores? Na Bíblia, no Antigo Testamento, a idolatria é o amor ao dinheiro. A idolatria não é questão de imagem, quadrinho, pinturinha, essa coisa bonitinha, não. Isso não é idolatria, não. Idolatria na Bíblia é o amor ao dinheiro. Moisés, lá no passado, falava isso. No Antigo Testamento, sobretudo no Êxodo e depois, a luta entre Deus e Baal. Baal quer dizer dinheiro. O Deus egípcio, Deus dos iraquianos, dos babilônios. Isso Moisés chamou de idolatria. Baal, traduzindo do hebraico, assim, Baal significa o dono do mundo. E não é verdade? Quem tem muito acha que é dono do mundo, né? Eu sou dono do mundo. Sou dono do mundo. Mandar 50% de tarifa para você, 20% para você, 20%. É dono do mundo. Eu vou meter a mão no dinheiro de vocês. O dono do mundo pensa assim, os donos do mundo, eles pensam assim. Eu não sei se eles têm culpa, mas acho que nem tem culpa, porque ele não percebe que a moral dele, o respeito está corrompido, entendeu? Não percebe, tá todo mundo. Entende? É Baal. O Deus que tem que ser combatido por todos os cristãos do mundo inteiro. Que é Ele que gera a injustiça. Como é que é possível? Nós estamos vivendo no século XIII, nem no século XIV. Estamos vivendo no século XXI. Existir injustiça no século XXI é um absurdo. Você não tem casa? Por que você não tem casa? Trabalha a vida inteira, não tem casa?
Que negócio é esse, você passar necessidade? Você? É absurdo. Passar fome? Desde quando um povo pode passar fome? É absurdo. Por que existe o absurdo? Por causa do Baal. O amor ao dinheiro está dentro da igreja, fora da igreja, em todos os ambientes, na política e assim por diante. Na igreja? Gente, eu conheço um padre. Vou falar uma coisa. Acho que eu não vou nem falar. Gente, eu conheço um padre que reza a missa de domingo. Seja feliz. Mas é errado. A religião é para quê? Você tem que ajudar o quê? A ganhar dinheiro para você? Para quê? Você não tem mulher, não tem filho, não tem nada. A não ser que tem, é escondido. Pode ser também. Então, é? Exatamente, é. Eu vou rezar a missa lá, opa, vou tirar uns 3.000 hoje, hein? Ó. Não! Tá errado! Tá errado, a igreja não é assim não. A igreja não é assim não. Cambada, viu? De adoradores de Baal. Está a serviço da riqueza e não a serviço de Deus. Não é justo o que muitas pessoas vivem. Por que tem injustiça? Por causa do Baal. Por isso você tem que ter equilíbrio, né? Num país, numa sociedade, você tem que ter equilíbrio, né? Todos nós temos que ter esse equilíbrio. E é por isso que tem essa briga. Ontem eu votei lá. Você votou, Marisa, naquele negócio do plebiscito lá que estava tendo? Não! Gente, você não viu que na porta lá da... Você votou? Gente, é possível que só eu vi aquela coisa lá. Está tendo um plebiscito no Brasil, né? Sobre a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000, 7.000, não sei o quê. E tem uma outra questão também que o Congresso está perguntando. O que é outra coisa? Agora a cabeça minha... Tá, esqueci. Eu sei que é sobre isso. O Congresso está fazendo essa pesquisa no Brasil inteiro. Não sei, né? Claro que quem ganha esse valor ou até mais tem que ficar isento. Se você ganhar 100.000, 200.000 por mês, é claro que você tem que pagar imposto, mais até do que o pobre. É evidente. Mas não vai acontecer. Porque nós temos um congresso hoje de Baals, adoradores do Baal. Mas enfim, isso não interessa. Isso é a vida deles lá. Eles que se danem, né? Eles que vão se prestar conta depois para Deus. E não adianta ficar lá com aquela carinha de santo que não dá nada. A gente quer, Deus quer que a gente se sirva da riqueza, não ser escravo da riqueza. Não corromper a sua vida por causa da riqueza. Idolatria é ofender a Deus. Qualquer um, seja o que for, que é idólatra, ofende a Deus. Quem ama mais o dinheiro do que sua família é idólatra. Ofende a Deus. Não pense não. Que você tem está ótimo. Estou garantido. Está garantido o quê? Deus é mais rico que todo mundo. A riqueza verdadeira é a riqueza de Deus. Deus é cheio de compaixão, de misericórdia. A riqueza de Deus não tira de um para dar para o outro.
A riqueza de Deus não empobrece ninguém, a riqueza de Deus não cria divisão, a riqueza de Deus não cria divisão. É a riqueza do bem, do dar, do partilhar, do distribuir, do igualar, tentar igualar, do partilhar. Que Deus ajude a gente. Deus ajude a gente nessa sociedade de lobos que a gente vive, a gente saber agir corretamente. Creio em um só Deus, Pai. Que destino cruel teve esse homem, né, do Evangelho. Ele não pensou o que Jesus falou, nem refletiu, não pediu perdão para Jesus, falei, perdão, Jesus, estou pensando assim, pelo amor de Deus, e nem tomou atitude nenhuma, né? Ele falou assim, olha, eu tenho 3 celeiros cheios de riqueza, vou pegar um celeiro aqui e vou distribuir para as pessoas para que precisam, né? Ele não faz nada. Esse homem, coitado, triste o final dele. Um final de sofrimento. Porque a avareza faz isso, né? Ela gera um sofrimento tão grande na pessoa, né? A pessoa que é mão de vaca, né? Que o povo fala mão de vaca, né? É a pessoa que sofre muito. Porque ela quer ter uma coisa, né? Mas ela não quer gastar o dinheiro. Então ela não quer. E ela fica sofrendo. Quando ela vai para lá e ela não quer ser feliz na vida, né? Por isso que os psiquiatras estão todos ganhando dinheiro, né? É triste, né, no final desse evangelho. Pai Todo-Poderoso, para o nosso bem. Santifique, Senhor, esses dons que te oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oferta eterna para a tua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever e salvação te dar graças sempre em toda parte. Hoje o Senhor manifestou a plenitude do mistério da ressurreição e da Páscoa sobre todos nós, que devemos viver unidos
em comunhão admirável com Jesus Cristo, teu Filho. E é por isso que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós e sobre a igreja. Porque no início da igreja, Deus revelou todo o conhecimento a ela, a todos os povos da terra, e uniu a diversidade, as diferenças das línguas, numa mesma profissão de fé. Por isso, na plenitude dessa alegria, desse júbilo, exultam todos nós na terra, os anjos do céu também. E nós nos juntamos a eles, dizendo, proclamando a glória de Deus, numa só voz. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque o Senhor nos tornou dignos de estar aqui na tua presença e vos servir. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a mais perfeita na fé, na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, Léo, quartos décimos, né, em latim, o nosso bispo do Munhaque, e também com todos os padres e leigos pelo Brasil afora que atuam através das paróquias e das comunidades eclesiais e lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, também da alma do seu Luiz Damasceno de Souza, da alma do seu Jadir e Maria da Conceição Ribeiro, da Dona Maria da Lute, das Dores, do seu José Francisco Ramos, da nossa querida e saudosa Dona Maria, da Nascida Sena, lembra dela? Está na janela ali. Dona Maria Aparecida Sena, Dona Maria Eugênia Ablas, a Dona Alzira, mãe da Salete, a Dona Teresa Caldas, Dona Teresa Romero Valentini, a Dona Jacira e o seu João do Vale, a Dona Aparecida Davi, a Dona Lázara, Coelho e tantas pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença, acolhei-os todos na luz da tua face e da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor também e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade para cantar os verdadeiros louvores a Deus sempre por Jesus.
crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Quem falou que ia fazer, ó, então venha do lado de cá. Que não... Espera aí, deixa eu separar aqui. Sei que você não sabe onde é que tá. Hã? Você não falou que eu queria? O que você está falando? Ele vai. Coloca aí. Depois ele distribui para você. O Mateus no final tem que fazer uma. Como é que ele sabe? Pô, vamos logo, que o povo xinga a gente. Olha lá. Alguém convite ainda. É isso, esse, vai. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Diga aí, porque vosso é o reino, aqui ó, vosso é o reino. Vosso reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Oração da paz. Não tem paz, não tem justiça, hein? A gente, quando reza pela paz, também reza para ter justiça. Aqui. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dizestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da nossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus. Vós que sois Deus, com os Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Aonde, Pai? Você tem que ir o jeito do oftalmologista, eu já falei para você. Tá? Aqui, a paz do Senhor. Aqui, ó. Ah, tá. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo que nos uniu. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que retirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Dê-nos a paz. Felizes os convidados para serem senhores do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entreis em minha morada, Pai do Senhor.
se preparar para fazer a primeira comunhão. Isso é muito importantíssimo demais. Nossa Senhora Aparecida. A pessoa que não fez a primeira comunhão, Nossa Senhora Aparecida. Nossa, tem gente que não é batizada, né? Você sabe? Você sabe que tem gente que não é batizada, nem fez a primeira comunhão, nem nada. Credo, misericórdia. Dizem que o mal anda com essas pessoas. Dizem, né? Não sei, não acredito muito nisso, não. Mas diz que isso é um prato cheio pro capeta. Não sei. Enfim, cada um queira viver com quem quiser. Eu já falei da Romaria, dia 16, né? A nossa Romaria, Aparecida, né? 16. Ó, Neuza vai fazer a oração, infinitas graças. Vamos fazer infinitas graças, Quem é que vai ler? infinitas Quem é que vai graças. ler? Vai fazer ou não vai? Vamos lá. Quem é que vai ler? Pera, deixa eu ver se tá ligado. Defender, Senhor. Tá ligado lá? Mas Defendei, Senhor, com a vossa mão poderosa, este povo em oração. Purificai-o de todo mal e ensinai-lhe os vossos caminhos, de modo que procure confortado com os bens da vida presente. Procure sempre os bens da vida futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, vosso vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus convosco, da na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, que Deus acompanhe vocês hoje e sempre. Quem puder, depois reveja no YouTube. Amém.